Olá, queridas irmãs. Hoje vamos dar início ao nosso estudo do livro Feminilidade Radical, Feminina em um Mundo Feminista. É um grande prazer iniciarmos mais um estudo de um livro inspirado por Deus, que nos traz a oportunidade de refletirmos e de crescer e aprender cada vez mais como sermos uma mulher feminina à luz das Escrituras, nesse mundo feminista, nesse mundo que está corrompido pelo feminismo. É primordial que as irmãs que já possuem o livro tenham lido o capítulo, tenham lido a introdução do livro, para que venha estar inteirada, pois aqui iremos fazer somente um resumo. O capítulo 1, ele tem por título Uma Feminilidade Distorcida. Antes de darmos início, vamos orar, pedir a Deus que direcione nossas vidas e nos conduza nesse momento de estudo. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, graças te damos pelo teu amor e teu cuidado para conosco. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas cometidas diante de ti que não foram do teu agrado. Nos faz, Pai Santo, a cada dia mais parecidas contigo, nos molda, Senhor. Nos ajuda a glorificar a Ti, ó Pai, através de nossas vidas, nossos testemunhos, que possamos sermos mulheres femininas, ó Pai, nesse mundo que está tão corrompido, Senhor. Nos ajuda a sermos parecidas contigo e que possamos glorificar a Ti através de tudo que vamos fazer. Abençoa a vida de cada irmã que faz parte desse grupo, conduz elas debaixo da Tua santa proteção. Em nome de Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Então, irmãs, vamos dividir o capítulo em duas partes. Então, vamos dar início à parte 1. E em outro áudio, daremos continuidade com a parte 2, uma vez que os capítulos desse livro são bem extensos. Então, para não ficar muito enfadonho, para as irmãs ao ouvirem esse áudio, então vou dividir em duas partes. Eu vou ler a introdução que a autora faz aqui no capítulo e vamos desenvolvendo a fala no decorrer. A primeira vez que você ouve um garoto dizer isto pode ser muito ruim. Você joga a bola como uma menina. Ele gritou exatamente como uma menina. Eca, isso é nojento, é rosa, isso é coisa de menina. O conteúdo desses insultos geralmente não carrega um motivo sério, mas a implicação é clara. Meninas são diferentes. Diferentes no sentido de piores, inferiores. Se um menino não tem certa habilidade, força ou velocidade, ele não é melhor que uma menina. Do fundo do coração feminino, um protesto importante surge. Isto não é justo. Não sei quando me dei conta disso, mas deve ter sido durante os primeiros anos de escola. Tenho lembranças de competir em corridas e de garantir que os times das meninas se saíssem bem contra os times dos meninos. A certa altura, os garotos tinham algumas liberdades durante o recreio que não eram dadas às meninas. Talvez de jogar algum esporte com contato físico. Então nós, meninas, rodeávamos a professora durante o recreio e, de maneira sarcástica, brincávamos os jogos de crianças bem pequenas como forma de demonstrar nosso argumento. No ensino médio, a divisão entre os gêneros se tornou mais ameaçadora e, de maneira bizarra, mais sedutora. Todas as meninas queriam a atenção tradicionalmente dada às líderes de torcida e rainhas dos bailes, mas havia sempre o risco das fofocas de vestiário. Meninas no ensino médio não eram mais acusadas de ter piolhos ou apenas de serem nojentas. Nessa fase, os insultos masculinos tinham um viés ameaçador e desrespeitoso, frequentemente combinados a difamações sexuais. Mesmo assim, alguns meninos eram bonitos. Nós queríamos a atenção e o tempo deles. Nós apenas não sabíamos se podíamos confiar neles. E algumas vezes nós não podíamos. Aqui vemos o breve relato da autora,
da autora, da sua experiência em como hoje o mundo é dividido. As meninas são frágeis e não podem fazer certas coisas que homens fazem. E por isso vemos esse movimento que tanto quer que as mulheres sejam iguais aos homens, e em todos os sentidos. E a gente sabe que não é assim, né? Existe a diferença entre homem e mulher. A mulher foi criada para ser, sim, a parte mais frágil. E nós entendemos isso. Porém, para o mundo, isso não é algo bom. E aqui, no decorrer desse capítulo, a autora vai contar como ela foi adentrando a esse mundo feminista, em como ela foi incorporando esses conceitos, e ela viu que isso foi afetando ela, foi afetando seus pensamentos. E ela já passou a ver o homem como o verdadeiro culpado das opressões contra as mulheres. O homem é ele quem tem a culpa de tudo. Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, existem muitas mulheres que são levadas por esses ensinamentos feministas, indo de contra com o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela tem que ser nossa base, devemos ser mulheres à luz das Escrituras. Devemos viver o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala sobre a mulher, sobre ser feminina. A gente vai lá para o livro de Provérbios, a gente encontra muitos versículos que vai falar sobre a mulher, né? Sobre a mulher virtuosa, o que ela faz, ela cuida do seu lar, ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos. Então, não é isso que o feminismo nos ensina. Infelizmente, existe de fato homens que também vão de contra com o que a palavra de Deus nos diz. Às vezes, quando a gente lê o livro lá de Efésios, no capítulo 5, alguns lê a parte da mulher, que é aplicar o que o texto diz sobre a mulher, outros querem aplicar só o que fala sobre os homens, e ali é uma verdade para as duas partes. Deus ele quer que a mulher seja submissa ao seu marido, que o respeite. E Deus ensina também que os homens amem as suas mulheres, cuidem delas, como Cristo amou a sua igreja. Imagine se todos os homens reconhecessem o que é amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Cristo ele deu a sua vida pela igreja. Então o homem ele tem que se sacrificar dia após dia pelas mulheres, pela sua família, pelos seus filhos. E, infelizmente, de fato, existem esses homens que também não desempenham seus papéis e que não vivem à luz das Escrituras, e eles precisam ser moldados. O problema é que muitas das vezes, irmãs, a gente só vê o que precisa ser mudado no outro e a gente não vê o que precisa ser mudado em nós. Por vezes já existem pensamentos feministas pairando em nossa mente e a gente nem percebe. Mas ele vai tomando nossa mente, nosso coração, e a gente começa a agir diferente no nosso lar, agir diferente em nossa comunidade, nossa igreja, e é preciso ter muito cuidado. Aqui no livro tem uma parte que eu não destaquei para ler junto com as irmãs, mas que um pastor vai citar que o todo do feminismo ele não é ruim, existem pautas do feminismo que ela é aceitável, mas se você for olhar, a grande maioria vai totalmente de contra com o que a Bíblia nos ensina. Então devemos ter cuidado, devemos estar sempre curvadas à palavra de Deus, curvadas em sua presença e pedir que Ele nos ajude. Infelizmente o mundo ele vai de mal a pior. Então se nós não nos apegarmos em Deus e na sua palavra, nós vamos ser levadas por esses pensamentos. Eu separei alguns pontos que eu acho importante destacar referente à mulher. Alguns pontos que nós precisamos pensar como é que está a nossa vida em relação a eles. Primeiro, estudos. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu tive muita dificuldade de escolher qual profissão que eu queria seguir, que faculdade eu queria cursar.
E eu fazia aconselhamento com o pastor Judásio, e em um desses aconselhamentos eu falei, e a gente conversando, e eu entendendo aquilo que ele estava me ensinando e tal. E aí eu falei para ele, pastor, agora eu entendo que o meu chamado principal é para cuidar do meu lar e dos meus futuros filhos e marido. E as demais coisas serão a consequência na minha vida. E assim, mas é importante que tenhamos uma formação, que façamos uma faculdade, porque hoje em dia as coisas são muito difíceis financeiramente. Então a gente tem que estar preparada para caso surja a necessidade de nós trabalharmos fora. Mas temos que lembrar que o nosso foco principal como mulher é nos dedicarmos ao nosso lar e aos nossos filhos e maridos. E aí vem um segundo ponto, que é a questão de trabalhar fora. Agora que eu estou gestante, vem muitas perguntas. Você vai continuar no trabalho? Como é que vai ser? Hoje, como eu moro distante da minha família, eu tenho muita dificuldade de ter com quem deixar minha filha. Mas Deus proverá. Daqui para lá Deus proverá. E se for necessário eu sair do meu trabalho para eu me dedicar integralmente para minha filha e para o meu lar, glória a Deus por isso. O trabalhar fora, ele só não pode ser empecilho para o meu chamado principal, que é cuidar da minha casa, dos meus filhos e do meu marido. Se o trabalhar fora está interferindo nisso, se o trabalhar fora não me permite que eu dê atenção devida para a minha família, eu preciso repensar. O cuidado dos filhos também é um assunto que eu quis destacar, porque hoje em dia vemos crianças sendo criadas por telas, por televisão, por celular. Os pais têm dedicado pouco tempo para seus filhos, de momento junto, de brincadeira, de ensino, de leitura, de seja lá o que for. Então, o cuidado dos filhos é muito importante. E o trabalhar fora, como eu disse anteriormente, pode refletir nisso, né? Às vezes a mulher trabalha 8 horas diárias e aí só vai ver seu filho no final do dia e perdeu muito do que poderia ter aproveitado com ele durante o dia. Então precisamos refletir em relação a isso. Esses assuntos, irmãs, eu achei importante destacar, porque se você for encontrar uma mulher feminista, primeiro que ela nem vai querer ter filhos, né? Que o aborto entre as feministas tem sido muito forte, né? A defesa do aborto. Então, filhos, a mulher ficar integralmente em casa para cuidar de mulher, deixar de trabalhar fora para poder ser sustentada pelo marido, nem pensar. Então, são temas que precisamos refletir. E por último, a questão sobre abuso. O fato de nós termos que ser submissos aos nossos maridos, não quer dizer que precisamos aceitar tudo, principalmente se ele estiver indo de contra com a palavra de Deus. Mulheres que são agredidas fisicamente e psicologicamente por seus maridos precisam procurar ajuda pastoral e, se for preciso, denunciar, porque não foi para isso que Deus os chamou. Então, isso precisa ser denunciado, isso precisa ser dito. Eu vou ler mais alguns trechinhos do livro que eu acho muito importante destacarmos, quando a autora ela começa a ser moldada pelo Evangelho, quando ela começa a ir para a igreja e ela começa a ouvir as verdades de Cristo e aquilo vai tocando nela, né? Aí ela diz assim: eu aprendi que a esperança da mudança se encontra na vida e na morte de Cristo. Então, a mudança ela não vai vir por nossas próprias forças. Ela vai depender de Cristo. Encontramos em Cristo a oportunidade da mudança. Desde o momento em que gritamos não, enquanto bebês, passando pelo tempo em que traímos, mentimos, roubamos quando adultos, até as inúmeras horas que gastamos consumidos pela nossa autoimagem e avaliação própria, às custas dos outros,
nós acumulamos um peso de culpa e pecado que nos esmaga diante de um Deus santo. Então a culpa ela vai tomando conta quando a gente reconhece que a gente não está vivendo aquilo que Deus nos ensina. Vemos no final dessa primeira parte o quanto a autora ela foi impactada pela mensagem do Evangelho. Existe feminismo por falta de conhecimento bíblico e comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia não se evadiu da realidade de nossos sentimentos instáveis. Ela também não nos deixou chafurdando neles. Nossas emoções foram planejadas por Deus para nos impelir em direção à verdade e à fé, uma progressão modelada para nós em quase todos os salmos. Amém, irmãs? Eu vou encerrando aqui essa primeira parte e logo vamos dar continuidade ao nosso estudo com a parte 2. Deus abençoe a todas.